Olá, meus queridos irmãos, pastor Emerson Silva, de Criciúma, Santa Catarina, terra boa, para mais um vídeo aí para os amados. O pessoal tem me perguntado, pastor Emerson, haverá salvação no período da grande tribulação para os desviados que aqui ficarem, ou seja, para os cristãos que não subirem no arrebatamento? Eu já vou te responder já através da palavra de Deus, porque ela nos dá as diretrizes e ela é a bússola que nos conduz à salvação por intermédio de Jesus Cristo, e a palavra de Deus ela não erra, ok? Então eu vou usar a Bíblia para te responder. Agora, para nós entendermos se vai haver salvação na grande tribulação, nós temos que entender um pouquinho sobre as eras da igreja, as dispensações que Deus estabeleceu no seu plano de salvação para a sua igreja e para o povo de Israel, conforme ele prometeu a Abraão que livraria o seu povo e que levaria para uma terra prometida. Muitos pensam que é somente a terra aqui de Canaã, né? Mas há uma terra celestial a qual o Senhor prometeu a redenção por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, também para a nação de Israel e os judeus, ok? E eu quero, mediante a graça que Deus tem me concedido, explicar aqui um pouquinho sobre as dispensações que a Bíblia nos revela, que a palavra de Deus nos relata. Quantas dispensações são no total? São 7 dispensações, 7 eras, ok? Vamos lá. No tempo em que Adão e Eva viveram no jardim do Éden, é chamado a era da inocência, a dispensação da inocência. E quando ele não se sabe, aliás, o tempo que eles viveram no jardim do Éden, tá? Adão e Eva. Não tem como contar o tempo que eles viveram ali. Ok, meus irmãos? Agora, da expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden, aí começa a contagem. Ok? Quando eles caíram da inocência, veio o governo da consciência. Por isso que Deus disse, tu não come aí o fruto do bem e do mal, senão tu vai conhecer o que é certo e errado, né? E aí vai sair daquele estágio de inocência e vai passar a ser consciente. Aí o pecado começou a ser algo consciente, e desde que o homem cometa, ele está aborrecendo a Deus, não é verdade? Então temos aqui no jardim do Éden a inocência. Eles são expulsos do jardim do Éden, abre-se a dispensação da consciência, a segunda dispensação, que da expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden até a Torre de Babel, aliás, até o dilúvio, durou 1656 anos, até o dilúvio. Aí do período do dilúvio, que é o governo humano, né? O governo humano é chamado, depois do dilúvio, governo humano, que dura até a Torre de Babel. Ele tem um total de 427 anos, ok? Da Torre de Babel até o período patriarcal, aonde foi estabelecida as leis mosaicas, dura 430 anos, até a lei de Moisés. Da lei de Moisés até a morte e ressurreição de Cristo, durou 1657 anos. Está se fazendo a conta aí, né? Vai fazendo a conta aí. Vamos lá. Da morte, crucificação de Cristo e ressurreição até os dias de hoje, Israel está completando 2000 anos. 5.777 anos Israel está fazendo aqui por intermédio do calendário lunar. No calendário lunar, eles estão comemorando agora, em 23 de setembro, esta data, ok? 2000 anos da morte e ressurreição de Cristo.
Então, o que eu quero dizer com isso? Depois vem o arrebatamento, que fecha esta porta do período da graça, a qual nós estamos vivendo hoje, que é essa média aí, no calendário lunar é 2000 anos, mas pelo calendário desse padre aí, né, Gregório, é 2017 anos, que está errado, né, que o calendário mais correto é o calendário de Israel, o calendário que os judeus utilizam é o calendário lunar, ok? Então vem o arrebatamento da igreja e fecha-se a porta da graça, essa dispensação da graça a qual nós estamos vivendo depois da morte e ressurreição de Cristo, ok? E aí abre-se a dispensação chamada a grande tribulação, que será de 7 anos, 7 anos, ok? Que é a 60ª, né, semana de Daniel. Daniel fala das 70 semanas, para vocês entenderem melhor. Se cumpriu na morte e ressurreição de Cristo 69 semanas, aí ficou paralisada, e essa semana vai voltar a ser completada nos 7 anos da grande tribulação, ok? Aí fecha-se a porta da grande tribulação de 7 anos. A igreja desce com Jesus para reinar na terra por 1000 anos. Depois Jesus leva a igreja de volta. Os que se salvaram ficam aqui. Satanás é solto após 1000 anos, por um pouquinho de tempo, para colocar à prova aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Depois Satanás é derrotado. Vem o juízo final. O mundo se acaba com fogo e enxofre, né? Que diz ali na segunda carta de Pedro, né, que tudo que nós vemos aqui está entesourado para o fogo consumidor. O mundo vai se acabar em fogo. Primeiro foi o dilúvio, né? O mundo se acabou por água e vai se acabar agora por fogo. E aí então Satanás será quem vai cortar a fita do lago de fogo e enxofre. Eu acredito ser a lava vulcânica, né, que tem no centro da terra, pois o inferno é no centro da terra. Provérbio capítulo 15, verso 24, diz que o caminho para o sábio é para cima, a fim de evitar o inferno que está embaixo. Jesus disse em Mateus 12:40, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, importa-se que eu, filho do homem, esteja 3 dias e 3 noites no centro da terra ou no coração da terra. Efésios 4, versículo 8, 9 e 10 diz que ele mesmo subiu, ora que senão antes tinha descido às partes inferiores da terra, pois aquele que subiu é o mesmo que desceu às partes inferiores da terra, as partes mais baixas da terra, no centro da terra, ok? 1 Pedro capítulo 3, verso 19 diz que ele desceu e pregou aos espíritos em prisão que morreram nos dias de Noé, ok? Então Jesus desceu lá embaixo no inferno, certamente pegou a chave de Satanás, porque Apocalipse 1 e 18 diz que o Senhor aparece a João e diz assim: João, escreve aí, estive morto, mas agora estou vivo e tenho a chave da morte do inferno. Enfim, tratando-se aqui, irmãos, dessas dispensações, nos dias de hoje, se nós colocar na calculadora, tem 6.170 anos pelo calendário lunar, tá? Mas pelo nosso calendário gregoriano é só colocar mais 17 anos, ok? Então vamos lá. Vai ter salvação na grande tribulação para os cristãos que ficarem? Vai, sim senhor, e eu vou dizer por quê. Quando abre uma dispensação, abre-se uma porta. Quando fecha-se uma dispensação, fechou a porta, passa para outra dispensação. Nós estamos vivendo no período da graça, meus irmãos. E quando vai se fechar essa porta? No momento do arrebatamento. Aí os desviados que ficarem vão chorar, vão dizer: Senhor, abre-nos a porta. O Senhor não vai abrir, porque a porta da dispensação da graça fechou. E não tem mais outro arrebatamento, a não ser na grande tribulação para os 144 mil, que eu já vou explicar aqui. Então fechou a porta da graça. Não adianta o povo bater, orar e clamar, que o Senhor falou em Mateus 25, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Porque a porta já se fechou.
Agora não significa que essas pessoas não vão ter uma segunda chance. Ah, eu já sei o que tu está dizendo. Ah, pastor, mas lá no dilúvio aquelas pessoas não tiveram uma segunda chance. É claro, a porta da dispensação fechou, meu amigo. Fechou, e ali foi o fim do mundo para eles. Foi o fim do mundo, assim como vai ter o fim do mundo de novo. Fechou aquela dispensação, acabou. Não tem mais chance, não tem mais uma segunda chance para aquela dispensação. Ok? Aí Noé começou ali a sua prole, né? Juntamente com a sua família, com seus 2 filhos, as suas noras e a sua esposa, que foi no total 8 pessoas que se salvaram através da arca do dilúvio, que é chamado o governo humano, que vai até a Torre de Babel. Da Torre de Babel, já falei, né? Houve 7 dispensações. Então, para cada dispensação, Deus estabeleceu um governo. Então, quando essa dispensação da graça se fechar, acabou. Não vai ter de novo um arrebatamento para a igreja. Para a igreja não vai ter mais. Então, por isso que Jesus disse que muitos vão clamar, vão bater, vão arrancar o cabelo da cabeça. Abre-nos a porta, porque eles sabem, os desviados sabem, que vai haver uma grande tribulação. E vai ser terrível para quem ficar aqui. Então eles não terão chance de ser arrebatados de novo. Mas vão ter que passar pela morte e não negarem o nome de Jesus. Então o Senhor jamais ia arrebatar aquele povo que está clamando ali de novo. Acabou. Fecha-se a porta da graça e abre a porta da grande tribulação. Aí na grande tribulação, aí o povo que ficarem vão ter sim uma segunda chance, desde que não negue o nome de Jesus. Por que vão ter uma segunda chance? Em primeiro lugar, porque Deus não faz acepção de pessoas, ok? Vocês lembram que Deus mandou Jonas lá em Nínive pregar acerca do juízo? O povo se arrependeu, se vestiu de pano de saco, e Jonas ficou lá querendo que Deus destruísse realmente Nínive, mas Nínive se arrependeu, e Deus poupou a cidade, Deus poupou aquele povo. Na grande tribulação não vai ser diferente, porque tem pessoas aí com o espírito de Jonas. Jonas profetizou e queria que Deus vingasse, derramasse a sua ira e matasse o povo sem misericórdia. E tem um povo aí com o espírito de Jonas dizendo que Jesus não vai salvar ninguém na grande tribulação. Isso é mentira do capeta e é heresia, porque Apocalipse 7:9, João viu. Eu não vou ler, viu, meus irmãos, mas está lá, Apocalipse 7:9, leia ali. Eu vi diante do trono, diante do Cordeiro, várias almas com vestes brancas, de várias línguas, povos e nações, que ninguém podia enumerar. Usando aqui uma alegoria, né? Que ninguém podia enumerar. Ok? E lá no versículo mais adiante, do mesmo capítulo, o anjo que estava ali com João pergunta: tu sabe quem são estes aí? João disse: eu não sei, Senhor, tu sabe. Estes são os que vieram da grande tribulação e que lavaram, branquearam as suas vestiduras aonde? No sangue do Cordeiro. Então a salvação pelo sangue do Cordeiro não cessa na grande tribulação. Mas o povo que não negar Jesus na grande tribulação vão ter que pagar com sua própria vida, com seu próprio sangue. Ok, meus irmãos? Não tem aquele ditado que hoje muitos vêm pelo amor, mas muitos virão pela dor? É um ditado popular aí, né? Então, meus queridos, eu já falei aqui nos vídeos anteriores que quem vai pregar na grande tribulação, o evangelho do reino, é os 144 mil que serão selados. Hoje nós somos selados com o Espírito Santo no período da graça. E eles vão ser selados com o Espírito Santo e vão pregar, anunciar o evangelho do reino nos 4 cantos da terra, pelas redes sociais, pela internet, pelo WhatsApp, enfim. Eles vão causar um estrandalhaço na terra aí, né? Para ganhar tanto judeus como povos gentílicos e também
É claro, os crentes desviados que também vão, além de eles pregar, porque vão ver que o arrebatamento aconteceu, né? Esse povo aí que já não crê mais no arrebatamento, eles vão passar a crer, porque vão ver o arrebatamento ter acontecido. Aí eles vão começar a pregar, ó, não aceite a marca da besta, não aceite esse falso Messias aí, porque é o falso. O verdadeiro Messias, os judeus mataram e a igreja romana mataram há 2000 anos atrás. Esse que está aí é o falso, ok? E vou dizer para quem ficar, não aceite a marca da besta, o microchip na mão direita ou na fronte, que tem um número dele codificado, 666, porque está escrito em Apocalipse. Vamos ler lá para não ficar só nas minhas palavras. Olha só, está escrito em Apocalipse aqui, ó. Inclusive muitos na grande tribulação, que não vão negar o nome de Jesus, serão decapitados, serão degolados. Por quem? Quem é um povo aí religioso que tem costume de degolar as pessoas? Que diz que o povo cristão e os judeus são o inimigo número 1 deles. Aqueles que adoram Alá e Maomé, né? Infelizmente, é isso aí. Diz aqui Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, que é a igreja. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui é geral, meu amigo. Se não negar o nome de Jesus e não aceitar a marca da besta e adorar a sua imagem, vai ser salvo. É nesse período que diz aquele versículo: e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É nesse período da grande tribulação, que entra depois milênio adentro, que também o evangelho do reino será pregado no milênio. Aí fecha-se a porta do milênio, da grande tribulação, e abre-se a porta do período do milênio. E é no milênio que eles confundem esse versículo aqui, ó, que está em Hebreus, no capítulo 10, versículo 26 em diante, que diz assim, ó: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa a expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, lá na lei, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidará vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, porque estão vendo ali no milênio olho nu, ao vivo e a cores. E tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado. Não quer dizer que testamento aqui significa o Novo Testamento, meu querido. O sangue do testamento do qual foi santificado. E fizer agravo do Espírito da graça. Por que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, meus irmãos? Porque se você blasfemar contra o nome do Pai, a segunda pessoa, Jesus, ele intercede pelo blasfemo. Se você blasfemar do nome de Jesus, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, Trindade não tem na Bíblia, mas existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o que a Bíblia diz. O Espírito Santo intercede pelo blasfemo de Jesus. Mas quem blasfemar pelo Espírito Santo, não há uma quarta pessoa que interceda, que defenda você. É por isso que Jesus disse para aqueles sacerdotes, fariseus, escriba, que muito pecado pode ser perdoado, menos aquele que blasfemar contra o Espírito de Deus. Ok? Por que o Espírito de Deus não vai ser perdoado aqui no milênio? Porque neste período é que vem aquele versículo, aquela passagem, aquele texto que muitos pensam que é para os nossos dias agora. Não é. Aonde muitos serão cheios do Espírito Santo, profetizarão, falarão em língua, terão sonho, terão visão, os velhos, os novos, as crianças, todos. O Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne,
Mas não é hoje. Tu está vendo o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne? Você está vendo aí na igreja todo mundo profetizando, todo mundo tendo sonho, visão, revelação? Eu não vejo. Deus dá sim dons a cada um segundo ele lhe apraz, segundo aqueles que buscam e pagam preço, jejuam e oram, pedindo os dons espirituais. Mas o Espírito de Deus não está sendo derramado sobre toda a carne. Agora, no milênio, isso aqui é geral. É geral. E aquele que pecar voluntariamente, nesse período, não vai haver remissão pelos pecados, porque eles pisaram no Filho de Deus e tiveram por profano o sangue da aliança. Ok? Porque eles estão vendo Jesus face a face no milênio. Jesus vai descer com a igreja no término da grande tribulação, que é de 7 anos, e todo olho verá. Vão ver Jesus face a face, os anjos descendo e subindo no céu, descendo na terra. A igreja irá pregar também o evangelho do reino, da salvação no período milenar, e aonde que todos vão ser cheios do Espírito Santo. Só que aquele que pecar nesse período, pelo fato de receber o pleno conhecimento da verdade, da palavra de Deus, aí não haverá perdão. Vocês lembram que tem aquele versículo que quanto mais é dado o conhecimento, mais é requerido? Aqui eles vão receber o pleno conhecimento. Ok, meus irmãos? Então não confundam esse texto aqui e colocando esse texto aqui no período da grande tribulação, porque não é na grande tribulação, é no milênio, entendeu? Então, para resumir, já passaram 21 minutos, meu Deus. Vai haver salvação para os crentes que não foram arrebatados na grande tribulação. Vai haver. E eles serão salvos pelo sangue do Cordeiro, conforme diz aqui, ó, Apocalipse capítulo 7 e o versículo... Eu tenho que ler porque senão vai ter gente aí que vai dizer que eu estou pregando heresia, né? Meu Deus do céu, e eu não quero pregar heresia para esse povo. O sangue de Cristo tem poder. Capítulo 7, versículo 13, que diz assim, ó: E um dos anciões me falou dizendo: Este que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu o sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Então vai ter salvação pelo sangue do Cordeiro para aqueles que não negar o seu nome e que foram martirizados, forem mortos por causa do seu nome e por não adorarem a imagem da besta e nem aceitar o microchip na mão direita ou na fronte. Depois não adianta arrancar quem aceitar o microchip na grande tribulação, porque ele é de vidro, ele é sensível e ele quebra. E ele tem um mercúrio, um líquido altamente tóxico dentro dele, que ao espalhar pela carne, pelas correntes sanguíneas, ele causa câncer, tumores. E mesmo que você arranque e corte o seu braço, você não terá mais perdão e remissão pelos seus pecados. É o que diz ali em Apocalipse capítulo 20, tá? E o versículo a qual eu já li para vocês. Vou ler de novo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram decapitados, degolados, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que alguém pregou para eles e eles aceitaram, e não negaram o nome de Jesus. E não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão. Apocalipse capítulo 13 e verso 18, está escrito sobre esta marca da besta que será aplicada na mão ou na fronte, na testa. E só vai poder comprar ou vender quem tiver o número ou esta marca, que acreditamos ser o microchip, porque não há outro. Então tem até pastor aí dizendo que não tem nada a ver o microchip, que isso aí é para ver enfermidade, é para anti-sequestro e tal, mas isso aí já é a plataforma para o anticristo. Fuja! Se tem alguém com chip, para o médico lá no consultório já ver se você está com a diabetes alta, baixa, pressão alta,
como é que está o seu sangue, sua temperatura do corpo, ele vê tudo lá pelo computador. Esse chip aí não tem nada a ver com a marca da besta. Esse chip da marca da besta, que só vai poder comprar ou vender, é este que tem que fugir dele. Esses outros aí não tem nada a ver. Agora o chip, esse que só vai poder comprar ou vender, é este que tem que correr dele. Tá, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia do povo que ficar no arrebatamento. Porque vão ter que pagar com seu próprio sangue, com sua própria vida, a salvação. O privilégio da igreja ser arrebatada agora é que a igreja vai receber galardão. Mas quem se converter na grande tribulação e no milênio só vai ter direito a serem salvos, não vão ter galardão. Mas só o fato de ser salvo, não ir para o inferno, né? Para o inferno, já é um grande privilégio, já é uma grande dádiva de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Arrependa dos seus pecados, se achegue a Deus, ore, jejue. Não adianta você ficar com medo, todo preocupado, que isso não vai te salvar. Que vai te salvar é você pedir perdão para Deus dos seus pecados, e Ele tem poder para te perdoar, para que na hora que Jesus arrebatar a igreja, você esteja preparado para subir junto com a igreja. E esse é o maior privilégio de todos. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe.